Olá, galera. Muito boa tarde. São exatamente 12 horas e 40 minutos do dia 2 de março de 2021, né? Infelizmente, eu estou com um problema na minha residência, sem acesso aí à internet, e por conta disso foi encaminhado a vocês o link da aula que eu ministrei ontem à noite, e mediante aí a alguns levantamentos com relação ao slide que eu parei na última aula, eu resolvi, então, gravar por um aplicativo à parte para estar enviando para vocês, tá? Mas aproveito para deixar aqui bem claro que vocês, em nenhum momento, ficarão, tá? Ou ficariam prejudicados com relação ao andamento aí da turma. Até porque eu procuro, né, como eu já tenho o cronograma e, e falo isso, né, conceituo esses tópicos todos aí com vocês no primeiro contato, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar prejudicados, tá? O que eu dou para uma turma, né, em um turno, eu mantenho no mesmo turno, no outro turno, sendo ela aí no mesmo período, tá? Como vocês. O que eu dou à noite, eu dou na manhã e vice-versa. Com relação aos slides, se vocês observarem, tá? O slide número 8, como alegaram aí que eu parei na última aula, são slides que tratam conceitos. E logo depois, né, outros conceitos, né, e, na verdade, nada mais são do que resumos de tudo que eu já abordei nessa primeira aula, tá? Mas, sem problema, estarei agora voltando, tá? A partir, inclusive, do slide 7, para estar colocando para vocês, falando novamente todos esses conceitos e entrando, tá? De maneira geral aí na farmacocinética, falando, mencionando alguns itens, tá? Importantes aí com relação à própria farmacodinâmica. E vocês vão ver, tá, que muitas das coisas que eu falo não está no slide, muitas coisas que eu falo, tá, durante a aula ali eu vou estar, às vezes, passando por slides, porque, como eu já mencionei, o mais importante é o que eu falo para vocês, tá? Então, nem sempre, tá? As informações, algumas informações estarão nos slides, não, tá? Por isso que eu mencionei, com certeza para vocês, que muitas coisas que eu cobro, né? Muitas observações, e depois eu trazendo casos clínicos, tá? Para vocês, colocando algumas situações, eu posso cobrar, tá? Porque, como eu falei, o meu estilo de prova não é decoreba. Isso aqui você nunca vai ver na minha prova, decoreba, tá? O que eu trago é caso clínico, o que eu trago é um gráfico, tá? É uma situação problema para vocês desenvolverem em cima daquilo, tá? Todos os conceitos que já foram abordados aí durante as aulas, tá bom? Então, estarei voltando a partir de agora, tá? Do slide 7. Vocês podem ter certeza, mais do que absoluta, e quem frequentar a minha aula, todos, né? Os alunos que frequentarem a minha aula, verão que eu sempre volto na aula anterior. Então, antes de eu iniciar qualquer novo conceito, eu volto na aula anterior para resgatar aquelas informações. Até porque, né, óbvio, uma coisa está o quê? Interligada à outra, tá? Então, vamos aí dar continuidade, né, falando aí sobre os conceitos da farmacologia. Isso daqui é mais para vocês mesmo
terem uma pequena noção, né, saber de fato da diferença, tá? Por quê? A farmacologia, como eu já mencionei para vocês, é uma ciência, né, que ela se divide em duas grandes áreas, a farmacocinética e a farmacodinâmica. Né? Qual a diferença entre elas? A farmacocinética, cinética é de movimento. Então, envolve aí as etapas que o fármaco vai passar pelo organismo. Então, envolve 4 etapas: a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Tá? Então, o fármaco ele pode sofrer essas 4 etapas. Porém, dependendo da via de administração desse fármaco, ele pode não sofrer absorção e cair direto na via de distribuição. Como pode, professora? Se eu for comparar a via oral pela via intravenosa, que é a via endovenosa, existe uma diferença significativa. Primeiro, a forma farmacêutica. Um está em comprimido, então está sólido. Esse sólido ele precisa desintegrar, desagregar em menores partículas possíveis para se dissolver e aí sim fazer a passagem dele. Diferente de uma forma farmacêutica no seu estado líquido. Por quê? A forma farmacêutica no seu estado líquido, ela não tem que desintegrar e desagregar em nada, ela já está dissolvida, ela já está na forma líquida. E quando eu administro uma forma farmacêutica no seu estado líquido, óbvio, na via endovenosa, eu estou injetando na veia. Eu vou o quê, galera? Administrar um medicamento direto na veia, que é o quê? Sangue está na circulação sanguínea. Ele já cai lá, vai direto, circulação sistêmica, vai percorrer o corpo todo. E aí, ele precisa ser absorvido para poder assumir a circulação sistêmica? Não! Está direto na veia. E ali ele já vai ser distribuído, metabolizado e excretado. Então, a via endovenosa, nós vamos estar estudando mais tarde, que ela não sofre absorção. Porque uma vez administrado, o fármaco já cai direto na etapa de distribuição. Agora, um comprimido por via oral, sendo ele sólido, ele precisa passar por todo o trato gastrointestinal. Então, ele precisa desintegrar, desagregar e se dissolver para fazer a passagem dele. Só que essas etapas, esse processo, existem fatores que influenciam. Então, por exemplo, se eu tomo um comprimido, depois que eu me alimento, a presença do alimento pode interagir de maneira significativa com esse comprimido? Sim, pode. Dependendo do fármaco, isso vai gerar o quê? Complexos. Uma vez que o medicamento se complexa com outra substância proveniente do alimento, por exemplo, isso impede da molécula ser absorvida. É um fator. Segundo fator, o pKa do medicamento. Toda e qualquer substância apresenta uma característica,
Ou ela é de caráter ácido, ou ela apresenta um caráter básico. E aí? O pH do meio pode influenciar a absorção, como também a excreção dessa substância. Substâncias que nós vamos estudar ácidas são mais absorvidas em meio ácido. Substâncias alcalinas com caráter básico são mais absorvidas em meio básico. Por quê, professora? Porque nós vamos estudar que a diferença do pH, tá, é algo que faz, né, na verdade, com que a molécula se torne ionizada. Uma vez que ela assume carga, e aí, quimicamente falando, carga elétrica, tá? Isso repele ela da membrana. Ela não consegue absorver, ser absorvida, ela não consegue passar pela membrana. E isso não é legal. Então, como ela não vai conseguir ser absorvida, transpor membranas livremente, a tendência é que essa molécula seja o quê? Eliminada. Então, para que ela seja absorvida, ela precisa estar no meio que a favoreça. E qual seria esse meio que vai favorecer essa substância, né? O meio que seja igual ao seu pKa, ao seu caráter. Então, uma substância ácida terá sua absorção favorecida em meio ácido, assim como substâncias alcalinas, que são básicas, terão a sua absorção favorecida em meio básico, em meio alcalino. Se eu parar para pensar em forma farmacêutica, em via de administração, por exemplo, a via oral, eu tenho que pensar que ela tem que passar por todo o trato. Uma vez administrada na via oral, o comprimido vai passar pelo esôfago, vai cair no estômago, e dependendo do pKa dele, ele precisa chegar íntegro no intestino. E lá no intestino, ele precisa fazer a passagem dele, que é o quê? A etapa de absorção. Aí eu pergunto para vocês, esse cara, esse comprimido que está sólido, ele precisa desintegrar, ele precisa desagregar, ele precisa dissolver. Mas ele precisa passar por essas etapas próximo ao local de ação, aonde ele vai fazer a passagem dele. Aí você pega, tem dificuldade de tomar um comprimido e, puf, quebra o comprimido. O que será que está acontecendo quando você quebra, quando você macera um comprimido? Você, primeiramente, está expondo o princípio ativo que está dentro daquele comprimido. Segundo, você está degradando aquele comprimido, né? E o princípio ativo que ali está. Tá? Por que vai degradar, professora? Eu só quebrei, você só quebrou, mas ficou resíduo na superfície que você quebrou, ficou resíduo no objeto que você utilizou para cortar ou para macerar. Você degradou por conta da luz. Ah, professora, é luz branca, é luz fria, não interessa. Essa luz, ela incidindo sobre aquele comprimido, sobre o princípio ativo ali exposto, é capaz de degradá-lo? Sim. Então, luminosidade, tá? Umidade, o próprio quê? Calor, frio, são fatores que degradam o princípio ativo. O princípio ativo,
que está lá dentro daquele comprimido, ele precisa se manter íntegro até o local de absorção, para que no local de absorção ele cumpra as etapas que ele necessita cumprir para ser absorvido e alcançar a circulação sanguínea, a circulação sistêmica. Uma vez que ele alcança a circulação sistêmica, ele fica em concentrações favoráveis. Então, ele vai apresentar um valor, uma biodisponibilidade para exercer a função terapêutica dele. É assim que funciona. E aí, meus amores, se vocês fazem uso de um comprimido já triturado, com o princípio ativo exposto, quando você toma esse fármaco que deveria, tá? Deveria, um exemplo, será absorvido lá no intestino, quando esse cara passar pelo esôfago, caiu no estômago. No estômago, pela ação enzimática, pela ação de ácido clorídrico, suco gástrico, né? E por aí vai, é óbvio que esse princípio ativo será degradado. O que conseguirá passar pelo estômago e cair lá no piloro, né? E fazer lá a caminhada dele até o sítio de absorção, será pouca. E o que ficará biodisponível para exercer uma eficácia será mínima. Existem estudos que comprovam, por exemplo, o uso aí do captopril após um café da manhã. Se você tomar um medicamento que é antihipertensivo, depois que você toma o seu café da manhã, a biodisponibilidade desse fármaco, ela é reduzida, ela cai em 50%. Então, uma coisa é você fazer uso de uma medicação pensando que você vai ter aquela concentração para fazer o seu efeito. E aí, você se alimenta antes ou junto, você toma outras medicações junto daquele fármaco e você não tem a eficácia esperada. Como que você vai saber que você realmente não tem aquela eficácia? Porque você vai continuar sentindo determinados sintomas. E aí você vai observar que, caramba, esse medicamento não está fazendo efeito. Por que ele não está fazendo efeito? Você está administrando o medicamento de maneira correta? Você está administrando o medicamento no horário correto? Porque medicamentos de uso contínuo, eles precisam ser administrados no mesmo horário sempre. Assim como o antibiótico. Por quê, professora? Porque se você administrar em horários diferentes, a curva, a concentração plasmática em que esse medicamento deveria se encontrar, ele vai ficando abaixo. Vai ficando abaixo. E isso é ruim porque você não consegue manter concentrações o quê? Ideais, concentrações contínuas, concentrações iguais, concentrações que você de fato necessita para manter o seu regime terapêutico mais adequado possível. Então, eu já voltei na outra aula e já passei aqui alguns conceitos, alguns fatores que podem influenciar. E eu farei isso em todas as aulas. Conceito. Princípio ativo. É a substância que deve exercer o efeito farmacológico. Então, todo e qualquer medicamento, assim como o alimento, assim como uma planta, né? Vamos considerar os produtos naturais, eles apresentam substâncias
que são caracterizadas como princípio ativo. É aquela substância que, de fato, vai se ligar ao receptor e vai promover uma resposta. Positiva ou negativa. Então, toda e qualquer substância, ela tem que ter esse princípio ativo, porque é esse cara que vai exercer a atividade dele. Um fármaco já é uma substância, né, de estrutura química conhecida, tá? Que não seja aí, por exemplo, um nutriente, né, ou algum tipo de ingrediente, que quando administrado no nosso corpo, no organismo, ele vai produzir uma resposta, um efeito biológico. O medicamento já é também uma outra preparação química, né? Que o quê? Ao ser administrado, ele vai produzir o efeito terapêutico, porque medicamento, ele foi desenvolvido, ele foi criado para fins terapêuticos. Mas tem pessoas que utilizam o medicamento para tentar se matar, por exemplo. Será para fins terapêuticos? Não. Será para outros fins. Mas ele foi criado para o quê? Um efeito, né? Para ter lá o efeito terapêutico. A droga é qualquer substância que interage com o organismo e produz uma resposta. Vai exercer ali um efeito no nosso organismo. E aí, existem drogas lícitas, drogas ilícitas, mas o medicamento, ele pode ser considerado uma droga? Pode, porque ele interage com o nosso organismo. E o nosso organismo não é capaz de reconhecer as respostas pela interação do medicamento no nosso corpo com o receptor? Sim. Remédio, placebo. Remédio é qualquer coisa, galera, que é utilizado para aliviar nosso sofrimento. Então, um chá pode ser considerado um remédio? Pode. Uma dança pode ser considerado um remédio? Pode. Uma caminhada, uma atividade física? Pode. Uma crença, uma reza, a fé? Pode. Tudo que é utilizado, tá? Visando a cura, visando o bem-estar da pessoa, é considerado um remédio, né? O placebo é a substância aí que é administrada num paciente, no enfermo, geralmente é utilizado nos testes clínicos, né? Os testes aí às cegas, porque você, na verdade, a ideia é você administrar uma substância para um grupo, né, de estudo, sendo que você que está recebendo, quem está dando sabe, quem está recebendo não, óbvio. Então, você não sabe se o que você tomou é um placebo, ou seja, não tem nada de princípio ativo, tá? Não tem nada ali de substância que você precisa para exercer ali uma atividade intrínseca, tá bom? Então, quando a pessoa distribui nesses testes clínicos, ela sabe e quem recebe não tem ideia se é um placebo ou se é um medicamento. E aí você depois vai relatar o que você sentiu com o uso daquela medicação, daquela substância. Tá? E aí a pessoa que está ali coletando os dados direitinho vai estar anotando. Se você respondeu com um placebo que não tem nada de princípio ativo, eu vou falar para você que a sua mente é algo assim, né, que responde muito. Porque nós sabemos que o que manda é a nossa mente. Então, se você muitas das vezes acredita que está fazendo uso de uma determinada substância, você acaba reagindo de maneira a ter os efeitos que aquela substância iria produzir no seu corpo. Ainda tem isso, né? Eu tiro como exemplo a minha ex-sogra, porque ela era muito assim, hipocondríaca. E eu, na época que eu estava na manipulação, eu levava para ela placebo.
E aí eu falava, poxa, essa substância aqui vai fazer a senhora dormir melhor, que não sei o quê. Aí ela passou a tomar, passou a dormir, que era uma maravilha. Por quê? Não tinha nada de ativo ali. Era um placebo. Mas o quê? O pensamento, ela já colocou, já acreditou que aquela substância iria fazer muito bem a ela. Então, é dessa maneira que funciona. Biodisponibilidade, né? Na verdade, ela vem com a velocidade, né? Que o fármaco, de fato, ele consegue assumir a circulação sistêmica. Então, quando ele assume, né, a etapa de distribuição, ele se encontra, tá? Numa concentração. E isso eu tenho como ver numa curva dose-resposta. Então, quando eu bato o olho lá no platô, que é o pico máximo de uma curva, se for a sigmoide, tá? Essa concentração máxima aqui se refere à biodisponibilidade do fármaco. Tá? Então, quanto desse fármaco, né, foi absorvido e, consequentemente, será distribuído para exercer o efeito dele. Né? E aí, toda e qualquer substância, ela apresenta tempos de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? Por exemplo, quando eu tomo um fármaco, que geralmente ele é administrado, por exemplo, de 12 em 12 horas, tá? 2 vezes ao dia. Então, eu tomei, ele atingiu uma concentração máxima. Quando essa concentração máxima ela cai pela metade, esse medicamento ele atingiu o primeiro tempo de meia-vida. E quando essa concentração cai pela metade, já é o tempo necessário aí para eu tomar a outra dose dessa medicação. Que aí eu tomando a outra dose, o que acontece com a concentração? Ela sobe novamente. E aí ela se mantém na janela terapêutica. Então, os medicamentos funcionam dessa maneira. Aqueles que se tomam uma vez ao dia, 2 vezes, 3 vezes, porque existe essa posologia, como que está ali, que é a forma de você utilizar os medicamentos, o número de vezes ao dia, a quantidade. Por quê? Porque em estudos farmacocinéticos, nós já sabemos o que, galera? O tempo de meia-vida. Então, se você abrir a bula, vai estar lá o tempo de meia-vida da substância. Em tantas horas, ele vai alcançar o primeiro tempo de meia-vida. Então, eu sei que naquele horário eu preciso repetir a dose. No antibiótico é assim que funciona. Porque o medicamento ele vai, o primeiro tempo de meia-vida, que a concentração caiu a metade. Daquela metade, quando cai a metade, é o segundo tempo de meia-vida. Daquela metade para outra metade, é o terceiro tempo. E assim vai, até que, de fato, que a substância saia toda ela do organismo. Tá? Então, existem esses tempos. E no antibiótico, você precisa tomar no horário certinho justamente por isso. Porque como a curva, a concentração, ela cai, você precisa tomar naquele horário bem próximo para poder o quê? Ela subir novamente e se manter. E não ficar o quê? Sempre abaixo. E isso vai gerar prejuízos para o seu organismo. E isso não é legal, tá? Não é o que a gente quer, tá bom? Então, a farmacologia, ela se divide em 2 grandes etapas, a farmacocinética e a farmacodinâmica. A cinética, como eu já disse, são as etapas que o fármaco sofre, tá? Então, ele vai passar pela absorção, distribuição, metabolização e excreção. Só que eu tenho que lembrar das vias de administração. Então, se eu for comparar a via intravenosa pela via oral, existe diferença, porque a via intravenosa, eu já pulo uma etapa, ela já vai direto para a distribuição, já está direto aonde? No sangue. Por que será que o gráfico da via endovenosa ou intravenosa, em vez dela começar de baixo para cima, tipo sigmoide,
ela começa de cima para baixo. E a inclinação dela é bem diferente. Por que será? Pô, se eu estou injetando direto na veia, se não tem que absorver nada, poxa, tudo que eu entro, tudo que eu administro, vai entrar. Então, eu tenho aquilo mais preciso em concentração. Está disponível para eu usar. Então, quando eu injeto, se eu for verificar isso numa curva dose-resposta, no tempo zero, que é aqui embaixo, eu já tenho o quê? Bem dizer, 100% de concentração daquela substância. Então, eu tenho 100%. E aí, o que acontece? O medicamento não está sendo distribuído pelo corpo todo? Então, é óbvio que essa concentração ela vai o quê? Decair também muito rapidamente. Por que ela decai rapidamente? Porque está no sangue, galera. Está circulando. Então, a velocidade que essa molécula está percorrendo o corpo todo é enorme. Então, aonde ela encontrar receptor, que ela vai se ligando e exercendo o efeito dela, é óbvio que essa concentração, ela o quê? Ela cai. Por que ela cai? Porque a substância que está circulando no sangue, ela precisa sair do vaso, da circulação, e invadir tecido. Então, quando ela sai da corrente sanguínea e invade tecidos, que são órgãos, tá? A concentração que está aqui no sangue disponível, ela tende a cair, óbvio. E é assim que funciona, tá? E a dinâmica já envolve o mecanismo de ação dos fármacos, né? E seus possíveis aí efeitos colaterais, efeitos adversos, como eles chamam. Esse quadro é da farmacocinética. Na verdade, é um quadro que engloba tudo que eu já falei até agora. Então, relembrando, tá? Relembrando. Uma vez o fármaco no sítio de absorção, ou seja, no local onde ele precisa ser absorvido, onde ele precisa fazer a passagem dele, o que vai acontecer? Se ele, de fato, conseguir ser absorvido, ele já está no corpo. Está onde, galera? No sangue. Está lá sendo distribuído. E uma vez, né, na etapa de distribuição, também tem fatores que podem influenciar. Assim como na via, tá, de administração oral, tá? Via de administração oral, ele precisa passar por todo o trato gastrointestinal, tá bom? Passando ele por todo o trato gastrointestinal, eu preciso de lembrar quais os fatores que podem influenciá-lo. Fatores no sentido de via de administração, formas farmacêuticas, pH do meio, pKa do fármaco, vascularização, fatores relacionados ao próprio indivíduo, como idade, patologias, a própria adesão ao tratamento. Será que o paciente aderiu mesmo ao tratamento? Será que ele está fazendo uso? Fatores externos que podem influenciar significativamente, como, por exemplo, você quebrar um comprimido, você macerar um comprimido, você gerar possíveis interações fármaco-fármaco, fármaco-nutriente, por aí vai. Então, mais uma vez, eu relatei fatores que podem influenciar esse fármaco a chegar no sítio de absorção. Porque uma vez que ele chega no sítio de absorção, ele, sendo absorvido, ele cai direto na circulação. Então, ele cai na etapa de distribuição. Uma vez na etapa de distribuição,
ele pode sofrer influências, principalmente das proteínas plasmáticas. Por que será que esse fármaco pode sofrer influência significativa por parte aí das proteínas? Pela característica do fármaco. O fármaco que apresenta um caráter lipofílico. O que é um fármaco lipofílico? Fílico vem de afinidade, lipo vem de gordura. Então, um fármaco que tem muita afinidade por gordura, tá? É um fármaco que também terá grande afinidade por proteínas plasmáticas. Como que eu sei isso, professora? Também está na bula, porque em estudos farmacocinéticos, em estudos envolvendo uma classe determinada de fármacos, me diz pela sua estrutura química, pelos grupamentos orgânicos pendurados à molécula, me diz o quanto aquele fármaco ele apresenta um caráter polar ou apolar. Se ele apresenta um caráter mais apolar, ou seja, elementos químicos em sua estrutura, tá? Então, tem grupamentos orgânicos que fazem parte da composição de sua estrutura química, o tornam com esse caráter apolar. Ou seja, um caráter mais lipofílico, um caráter que confere a ele uma afinidade maior pela gordura. E isso facilita a etapa de absorção, porque esse fármaco ele precisa ser solúvel em gordura para que ele consiga passar pelas membranas e alcançar a circulação sistêmica. E vocês têm que lembrar da bicamada fosfolipídica. Então, a meiuca, o meio interno da membrana, é altamente apolar. Ele é composto por gordura, por lipídio. E a parte externa apresenta um caráter polar, que tem mais afinidade com a água. Então, fármacos com caráter mais lipofílico, mais o quê? Apolar, eles apresentam uma maior afinidade com as proteínas plasmáticas, assim como na etapa de distribuição, primeiro, ele passa por órgãos de maior vascularização, segundo, órgãos de vascularização mediana, e terceiro, para o quê? Tecido, órgãos pouco vascularizados. E aí, se tratando de tecido adiposo, gordura, ele vai o quê? Ficar retido nesses compartimentos. Eles ficam retidos como forma de reservatório. Eles ficam armazenados ali. Vão ficar toda a vida armazenados? Claro que não. Eles ficam por um tempo, assim como o fármaco tem o tempo de meia-vida, essas substâncias também, e depois vão o quê? Se desgarrando, ficando livre e seguindo o seu caminho. Serão metabolizadas e excretadas, tá? E é na etapa de distribuição que essa substância vai interagir com os receptores que ela tiver afinidade. Então, ela está circulando. Aonde encontrar afinidade, ela vai se ligar. E uma vez que ela se liga, ela vai interagir de maneira
significativa. E aí, nós vamos estudar na farmacodinâmica que essas substâncias, esses fármacos que se ligam, que interagem com o receptor, eles podem ser fármacos agonistas ou fármacos antagonistas. E aí, queridos, existe uma diferença muito grande entre eles. Por quê? Somente fármacos agonistas é que apresentam atividade intrínseca. O que é atividade intrínseca? A atividade intrínseca nada mais é do que o fármaco agonista se ligar por afinidade ao receptor e, no momento que ele se liga ao receptor, ele ativa esse receptor. Então, ele ativa de maneira a mudar a conformação basal desse receptor, emitir sinalização para dentro da célula e desencadear aí o efeito terapêutico. Diferente de moléculas antagonistas, a molécula antagonista se liga e não exerce atividade intrínseca. Ela não é capaz de mudar a conformação basal de um receptor, ela não é capaz de emitir sinalização, de gerar nenhuma resposta para dentro da célula. Moléculas antagonistas têm função apenas de bloquear receptores. Então, para que, professora, eu vou tomar um medicamento antagonista? Pois é, né? Para que você vai fazer uso de uma molécula que só tem função de bloquear um receptor? Por N situações. Primeiro, tá? Casos de intoxicações. Então, em casos de intoxicações, você tem uma molécula que está sendo nociva para o organismo. Então, uma determinada molécula teve afinidade para um receptor, se ligou, está ali interagindo. O fato dela interagir, ela está emitindo sinalizações, está ativando aquele receptor e está gerando efeito. Sendo que esse paciente, ele está tendo uma potencialização de um determinado lá efeito e aquilo está se tornando algo que nocivo, tóxico para aquele organismo. Então, eu sabendo qual é aquela molécula, na clínica a gente administra substâncias que recebem o nome de antídotos. Então, os antídotos, em sua grande maioria, são moléculas antagonistas. O que eles vão fazer, professora? Eu, conhecendo a substância, eu vou estar administrando um antídoto com a mesma característica química, porém, em vez dela ser um agonista, ela é um antagonista. E aí ela vem, óbvio que eu vou estar administrando doses desse meu antídoto bem maiores, tá, do que já se encontra na circulação sistêmica do agonista que está fazendo mal. E aí eu administro doses maiores para quê, galera? Para ocorrer uma competição. Então, aquela molécula antagonista que eu estou administrando, ela começa a competir com esse cara que está aqui ativando esse receptor. E aí, se esse meu antagonista ele é competitivo, o que ele vai fazer com a molécula que está em cima do receptor? Vai expulsá-la. E aí, quando ele tira a molécula de cima do receptor, o que ele faz? Ele se liga. E uma vez que ele se liga ao receptor, ele o quê? Ocupa aquele receptor
E uma vez que aquele receptor esteja ali totalmente ocupado, aquela molécula que estava fazendo mal, que estava ativando, ela vai conseguir se ligar para ativar esse receptor? Não, porque eu tenho uma molécula ocupando todo esse espaço. E aí, aquela molécula que estava fazendo mal, ela ainda se encontra onde? Na circulação. Porém, ela não está conseguindo mais se ligar a receptor nenhum. E aí, o que a gente faz na clínica mediante a isso? Né? Administramos substâncias para forçar a ionização e a eliminação dela, administramos diuréticos, laxantes, que é para, de fato, né, tirar essa molécula do nosso organismo, tá? Impedir que ela permaneça em concentrações disponíveis no nosso organismo. Uma outra situação, sem ser intoxicação, tá? O nosso organismo, ele produz mediadores químicos, neurotransmissores, diariamente, constantemente. Então, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, e por aí vai. Então, se eu, Renata, eu estou tendo uma descarga adrenérgica, e aí nós vamos estudar lá em sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, a diferença entre eles. Se tratando de sistema nervoso simpático, eu tenho, no primeiro momento, a liberação de acetilcolina, seguida da liberação de noradrenalina ou norepinefrina. Essa noradrenalina, ela é liberada de maneira involuntária, a gente não tem controle sobre esses neurotransmissores que são liberados, e uma vez liberados, sinto muito, mas eles vão ter que se ligar a receptores específicos para eles. E aonde que existe receptor adrenérgico? Porque existem receptores alfa e beta, alfa 1 e 2, beta 1, 2 e 3. Tá? Os mais abundantes estão presentes em vaso sanguíneo, coração e pulmão. Então, quando eu tenho a ativação do sistema simpático, eu tenho lá a noradrenalina se ligando em receptor alfa e beta adrenérgico, a ligação desse cara em receptor adrenérgico vai proporcionar para o meu corpo o aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento da força de contração. Então, no vaso sanguíneo, eu vou ter o quê? A vasoconstrição. E aí, se o meu vaso, que é por onde o sangue passa, eu estou diminuindo o calibre desse vaso, vocês concordam comigo que o sangue vai ter mais dificuldade para passar? Por quê? Olha aqui, ó o calibre do vaso, ó. Antes ele fica assim, quando contrai ele fecha, ó. E é o tempo todo. Isso daqui vai aumentar a pressão dentro do vaso. E esse aumento da pressão, que é o aumento da resistência vascular periférica, isso gera um aumento da PA, da pressão arterial. E aí, pacientes podem ficar com aumento pessoas podem ficar com aumento da PA, pode ter taquicardia, porque aumentou o quê? A frequência cardíaca, porque o coração tem que trabalhar mais, ele tem que ter mais força para suprir a questão do fluxo sanguíneo. E aí, o paciente, essa pessoa, ela não pode ficar a todo momento assim. O médico prescreve, por exemplo, o atenolol, que é um beta-bloqueador. Se você ler lá na bula, está lá, beta-bloqueador. Beta é porque ele é seletivo, ele atua em receptor beta. E só para vocês terem uma ideia, existe receptor beta no coração e no pulmão. Então, você toma um medicamento seletivo para receptor beta para diminuir sua ataque cardíaco, que é onde? Coração. Mas só que uma vez que ele ativa receptor beta, não esquece não, você pode ter resposta também aonde?
para receptores que estão no pulmão. Então, você vai ter resposta também com relação à respiração? Vai. Por isso que, às vezes, a pessoa toma uma medicação para um problema e relata que está tendo efeitos e está sentindo coisas que não sentia. Porque, por mais seletivo que o medicamento seja, vocês têm que ter em mente que aquele receptor ele pode estar presente em outros órgãos também. Tá? Fica a dica aí para vocês. E aí, se eu estou tendo muita taquicardia, vou fazer o uso de um medicamento antagonista, tá? Por isso que ele recebe o nome de bloqueador, porque o antagonista bloqueia. Então, eu vou fazer o uso desse medicamento para quê, galera? Para ele bloquear receptores beta. E aí, quando a noradrenalina for liberada de maneira involuntária no meu organismo, o que vai acontecer? Ela vai conseguir se ligar no receptor beta? Não. E aí, se eu tenho, né, a diminuição aí dessa ligação da noradrenalina em receptores beta, é óbvio que eu não vou ter a ativação desse receptor, né? E aí, quais são os efeitos? Quais as respostas eu vou ter por conta disso? Eu vou ter o aumento aí dessa ritmicidade cardíaca? Não. Por quê? O meu coração não está sendo estimulado mais com tanta frequência, e aí você tem a redução dos sintomas, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona, tá? E na etapa aí de distribuição, né? É óbvio, ele está percorrendo por todo o corpo, ele passando, então, pelo órgão de maior vascularização, que é o fígado, tá? Essa molécula ela vai sofrer o quê? Metabolização. E nós vamos estudar que a etapa de metabolização nada mais é do que uma etapa onde ocorre uma mudança na estrutura química do fármaco para tornar esse fármaco mais polar, mais hidrossolúvel, com caráter mais hidrofílico, ou seja, que apresente maior afinidade com a água. E isso vai favorecer a eliminação dele. Porque quanto maior for o caráter hidrofílico, quanto maior for o caráter polar, maior será a probabilidade dele ser excretado. Então, é dessa maneira que funciona, tá? E aí, quando esse cara, quando ele sofre modificações em sua estrutura química, ele se transforma numa nova molécula. E quando a substância se transforma numa nova molécula, ela recebe um nome. Qual o nome? Metabólito. Então, quando qualquer substância, tá, é transformada na etapa de metabolização em uma nova molécula, eu dou o nome de metabólito. Beleza? E uma vez metabolizado, uma vez que ele assume característica necessária para ser eliminado, ou seja, ele assume aí um caráter hidrofílico, ele, estando na fração livre, ele vai ser eliminado, tá? Então, aqui, mais uma vez, é um resumo de N coisas que eu já havia também abordado, comentado aí com vocês, tá? E com certeza vocês também ouviram muitas dessas coisas na aula, no link que eu enviei para vocês. Esse esquema nada mais é do que o resumo disso tudo
que eu já falei também para vocês, desde a primeira aula, né, de fatores que podem e, na verdade, influenciam de maneira significativa em qualquer regime terapêutico. Então, para que você tenha um regime terapêutico bacana, tá? Eficaz, você precisa se atentar a fatores, por exemplo, farmacocinéticos, a fatores relacionados à via de administração, às formas, né, farmacêuticas, a farmacogenética, por exemplo. É óbvio que a genética acaba falando bem alto, tá? Na parte de farmacogenética, eu vou estar entrando com vocês, quando eu for falar de metabolismo, no polimorfismo genético. Então, existem algumas pessoas, né, etnias, que apresentam esse polimorfismo. Tá? É uma deficiência em um determinado gene que faz com que esse indivíduo se torne um metabolizador rápido ou lento. E aí, quando você tem essa característica, você pode metabolizar muito rápido as substâncias e você não tem o efeito do medicamento que você esperava, ou você metaboliza muito lentamente, e aí você acaba gerando um acúmulo da substância no organismo, e isso não é bom, tá? Idiosincrasia nada mais é do que respostas, né? Quando você faz uso de uma substância e você acaba tendo resposta que não tinha nada a ver com o uso daquela substância ali, tá? Então, quando você não sabe responder, não sabe justificar, tá? Aqueles sintomas, aquelas respostas que você está sentindo mediante ao uso de uma substância que você conhece, que já tem estudos sobre ela, a gente fala que aqueles efeitos, aquelas respostas ali são idiosincráticas, tá bom? Porque você não tem como saber, não sabe como que aquilo ali aconteceu, como que surgiu. Tá? Interações medicamentosas, custo, né? Que é o custo da medicação, nem todo mundo que está ali com aquela prescrição compra toda ela para fazer o tratamento. E aí, se você não faz o tratamento correto, você pode ter um resultado logo no início, mas depois você pode ter uma recaída com relação àquilo. Tá? Fatores clínicos relacionados ao paciente, peso, patologias. É óbvio que, por exemplo, com relação à idade, um paciente mais idoso não vai apresentar o mesmo metabolismo que uma pessoa mais jovem, né? Com relação ao peso, pessoas muito obesas, óbvio que a grande maioria dos fármacos vão tender a ficar acumulado em tecido adiposo, e isso também não é legal, porque pode gerar um acúmulo dessas substâncias depois na circulação sistêmica, e isso vai gerar interações significativas. Patologia, se o paciente apresenta algum problema renal, algum problema hepático, isso vai gerar também comprometimento nas etapas da farmacocinética, tá? E quanto à eficácia e toxicidade, é o que eu estou falando para vocês, eu falei no outro slide, tá? É necessário manter a concentração plasmática ideal, ter uma biodisponibilidade ideal, tá? Para você, de fato, ter uma quantidade ideal da substância para poder exercer a sua atividade. Sendo que quando você tem alterações que podem influenciar essa janela terapêutica, você pode não ter resposta porque vai ficar abaixo da janela, ou quando você tem um acúmulo de concentração da substância ou das substâncias, você já está lá em cima. Acima da janela vai gerar o quê? Efeitos colaterais, toxicidades, tá? Então, tem esses fatores aí que são discutidos.
A teoria dos receptores, então, na farmacodinâmica, nós vamos estudar essa interação do fármaco com o receptor. Então, como que um fármaco interage com o receptor é capaz aí de gerar essa resposta, né? Então, essa interação fármaco-receptor, né, tem que ter, primeiro, a afinidade para ele poder se ligar, para poder formar o quê? Um complexo fármaco-receptor. Então, essa interação, esse encaixe perfeito, isso vai gerar o quê? Uma sinalização para dentro da célula. Isso aqui ativa esse receptor, que muitas das vezes é uma proteína, tá? Que emite uma sinalização para desencadear uma cascata de efeitos. Outros conceitos que nós vamos voltar em dinâmica, e que eu já abordei para vocês até exemplos, fármacos agonistas e antagonistas. Aqui ainda existem diferenças entre eles, que eu vou abordar lá na frente, tá? Porque fármacos agonistas é aquele que se liga ao receptor, que tem atividade intrínseca, que de fato ativa o receptor. Mas esse cara, ele pode ser agonista pleno, total ou parcial. Ele pode ser. Ele ainda pode ser um agonista inverso, que ele apresenta seletividade para o receptor no seu estado de repouso, que nós vamos ver lá na frente, que eu vou trazer gráficos para mostrar para vocês. Então, o agonista ele pode ser pleno, total, ele pode ser parcial, ainda pode ser inverso. O antagonista, que eu falei para vocês, que é a molécula que tem afinidade, ela se liga ao receptor, mas ela não é capaz de ativar esse receptor. Somente agonistas e que ativam. Porém, os antagonistas, nós também vamos ver que existem diferenças entre eles. Então, existem os antagonistas competitivos e reversíveis, competitivos e irreversíveis. A especificidade, a afinidade e a eficácia. Tá? Especificidade é a capacidade do fármaco o quê? Reconhecer um alvo e se ligar a ele. Então, ele vai ter essa afinidade e vai ter uma certa o quê? Seletividade, muitas das vezes. A afinidade, que é a tendência dele se ligar, e a eficácia, que é o quê, galera? É a capacidade do fármaco, uma vez ali ligado, interagindo com o receptor, gerar o quê? A sua resposta, a sua ação biológica. Então, se eu for plotar isso numa curva, dose-resposta, o que eu tenho? Eu vou ter, a partir de uma dose administrada, aquele fármaco preciso que alcançar concentrações ideais. Então, quando eu tenho, se tratando aí de uma curva sigmoide, em um determinado tempo, eu administrei uma determinada dose, essa dose ela precisa alcançar concentrações ideais. E uma vez que ela alcança concentrações ideais, estando essa concentração, que é esse platô, galera, ó, no tempo zero eu vim, administrei, essa curva vai subindo. Quando ela alcança o platô, que é aquela curvinha lá em cima, máxima, ela alcançou uma concentração ideal. Então, eu olho para a curva e vejo se esse platô ele está acima, tá, de 50%, eu falo que o fármaco ele é potente e eficaz, tá? Ele é eficaz porque se ele se mostrou eficaz, ele conseguiu alcançar a circulação sistêmica, tá? E nessa concentração aqui, estando ela acima de 50%, ele vai exercer algum efeito positivo que eu esperava, tá bom? Por mais que não seja os 100%, mas ficou ali abaixo dos 100% e acima dos 50%,
eu posso considerar ele como um fármaco eficaz, tá? E a potência, ela está muito relacionada com a dose. Então, quanto menorzinha for a dose administrada e essa dose me der aí uma resposta, tá? Uma curva acima de 50%, eu posso falar que esse cara ele foi também potente. Tá? Então, nós vamos estudar que potência está relacionada à dose e eficácia está relacionada ao efeito. Tá bom? E aqui é com relação à descoberta do fármaco, né? O quanto para um fármaco ser ideal, ele precisa ser. Então, ele precisa ser seletivo, ele precisa ser o quê? Eletivo, ele precisa ser o quê? De fácil administração, ele não pode apresentar interações significativas, ele precisa ser seguro. Então, são características que são elencadas quando um pesquisador está lá no laboratório elucidando novas moléculas. Era isso que eu fazia no laboratório. Eu elucidava novas moléculas. Então, eu estudava características daquela substância para o quê? Proporcionar para eu estar ali, na verdade, desenvolvendo um fármaco mais ideal possível. E principalmente, né, galera? Um fármaco que não fosse o quê? Que não apresentasse o quê? Toxicidades significativas. Então, para isso que, independente de toda essa análise, de toda a caracterização analítica, química dessa estrutura, para eu, de fato, ter a confirmação que é aquela molécula ali que eu desenhei, que eu programei, todas as substâncias elas vão para testes toxicológicos, testes em vivo, testes in vitro, que vão testar principalmente testes de quê? Carcinogênese, por exemplo. Tá? Então, moléculas aí que poderiam estar gerando danos a nível celular não podem dar continuidade se não passar por esses testes, tá? E passando, tá? Porque eu voltarei nesses conceitos, assim como eu fiz com a turma da noite, passei por todos esses conceitos de vias e formas farmacêuticas, eu entrei nesse slide que mostra esse gráfico. E aí, esse gráfico que eu vou estar voltando também na última aula, assim como na turma da noite, para estar entrando nas diferenças de vias e formas farmacêuticas. Por quê? Esse gráfico é muito interessante porque ele já traz aqui 4 diferentes vias de administração. Se eu for olhar a primeira ali, a rosinha, vocês podem observar que no tempo zero, a droga ela está onde? Lá em cima. Então, a concentração plasmática dela está lá no topo. Então, eu posso considerar 100% de biodisponibilidade desse fármaco? Pode. Então, a via endovenosa, ou seja, a via intravenosa, quando você injeta, que você já pula a etapa de absorção, já cai na distribuição, o que acontece? Já está 100% tudo onde? No sangue. Tu injeta tudo ali, já está líquido. E uma vez no sangue, ela atinge altas concentrações rápido. Mas, ao mesmo tempo que ela atinge concentrações rápidas, o que acontece? Ela já começa a ser o quê? Distribuída. Então, ela está circulando. Então, ela já está o quê? Onde ela tiver afinidade, ela vai invadir tecidos, se ligar a receptores para fazer a resposta dela. Por isso que também a curva tem uma queda rápida de concentração em um menor tempo, quando eu comparo com outras vias. A verdinho com a azul é a diferença da intramuscular para a subcutânea. Pô, galera, é só vocês pensarem na questão da vascularização. Quanto maior for a vascularização, maior será o quê? A absorção. Esse tempo a ser percorrido
pelo fármaco para alcançar a circulação sistêmica, ele se reduz. Porque no músculo, para você alcançar os vasos ali, a circulação sistêmica, o caminho a ser percorrido é menor quando, por exemplo, a subcutânea. Olha quantas camadas ela ainda precisa romper para alcançar a circulação sistêmica. E outra via, o local, justamente pela questão da vascularização. É algo que influencia, tá? Então, a intramuscular com a subcutânea, por exemplo, é óbvio que a intramuscular alcança o sangue, a circulação sistêmica primeiro, tá? E aí é óbvio, né, que a biodisponibilidade vai ser maior, mas, se vocês observarem, o que acontece? O tempo que essa concentração começa a decair, né, e ela ser eliminada do organismo, é o quê? Bem menor quando comparada, por exemplo, com a subcutânea. Porque como ainda requer passar, romper aí etapas, né? É óbvio que, primeiro, a biodisponibilidade se torna menor. Por que se torna menor? Vamos lá. Porque aqui você vai aplicar subcutânea, embaixo da pele, né? Então, quais são os fatores que podem influenciar a administração de uma substância aqui, na pele? Não só a questão da asepsia, né? Mas, de repente, como que está essa pele? Essa substância ela precisa romper barreiras para assumir a circulação sistêmica. Será que nesse caminho pode ter alguns fatores que podem vir a influenciar significativamente? É uma etapa que leva realmente mais tempo, assim como a via oral, que é a última aí. Se vocês observarem, a via oral, ela apresenta o menor platô de todas as outras vias. Por que será que a via oral, e quando eu falo via oral, é o fármaco que precisa passar por todo o trato, tá, galera? Não é o comprimido sublingual que eu vou administrar embaixo da língua, não. Porque o comprimido sublingual, ele tem até ação rápida, porque a composição dele é diferente, ele é pequenininho, ele se dissolve com muita facilidade e você aplica no local, aqui, debaixo da língua. Quando é comprimido para ser administrado por via oral, você toma o comprimido. E aí você toma o comprimido com o quê? Com mate? Pode interagir. O comprimido, nós temos que tomá-lo com água. Por quê? Eu falei isso também na aula passada. Porque a água é que favorece as etapas de desintegração, desagregação e dissolução dessa molécula. E aí a gente tem que pensar, pô, passou pelo esôfago, caiu no estômago. No estômago, ele vai encontrar algum alimento? No estômago, ele vai encontrar outro medicamento? Como que está esse comprimido? Eu macerei ele? Será que eu expus ele antes do local que ele deveria ser absorvido? Será que ocorreram degradações? E aí vai. Então, até que, de fato, esse cara consiga alcançar a circulação sistêmica, ou seja, fazer a passagem dele, né, passar da etapa de absorção para distribuição, isso demora, requer um pouco de mais tempo pelo caminho e pelos fatores que podem influenciar de maneira significativa esse comprimido. Tá? Então, quando eu comparo essas vias, eu tenho que pensar em todos esses fatores que poderão influenciar. E não só os fatores relacionados à via, à forma farmacêutica, a característica do fármaco. Então, o pH vai influenciar, o pKa vai influenciar, a vascularização influencia muito a absorção.
tá? Então, são esses fatores que eu discuti e voltarei a discutir na semana que vem, tá? Espero ter aí esclarecido todas as dúvidas. Vocês puderam observar que quem vai assistir as 2 aulas, com certeza, não, né, pôde observar diferenças significativas, tá bom? Um beijo grande no coração, bom final de semana aí, um fim de semana, término de semana aí para vocês.